O colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia informa que encontram-se disponíveis no site do ppged/ufo os editais de processos seletivos para o curso de mestrado acadêmico em Educação e para o curso de doutorado em Educação, para ingresso no primeiro semestre de 2015. Para informações complementares, acessem os editais disponíveis no seguinte endereço: www.ppged.faced.ufo.br. O Congado Uberlandense, Memória, Cultura e Tradição em Diálogo com a Dança. Este é o nome de uma palestra que foi realizada na Universidade Federal de Uberlândia hoje. O evento faz parte do projeto Partilha de Saberes, Diálogos entre a Dança e o Congado. Um vídeo com parte da história do Congado abriu o evento na UFO. A ideia é envolver a comunidade acadêmica com questões culturais locais e discutir pontos importantes de uma das maiores tradições populares e religiosas do país, a devoção ao Rosário de Maria, também chamada de Congado. Convidado para a palestra, Jeremias Brasileiro, professor, escritor e pesquisador do Congado, falou sobre a permanência e preservação dessa cultura em Uberlândia e região. Aqui é muito forte essa permanência dessa tradição, dos seus rituais, devido a uma ressignificação, uma revitalização que ela é constante. Congado aqui se faz não só no tempo de festa, mas o que eu chamo de Congado, que é uma organização interna dos grupos que se movimentam durante todo o ano. Com mais de 100 anos de existência, o objetivo do evento é também traçar uma análise das danças típicas do Congado e de sua colaboração para a preservação da cultura popular. O que eu tenho percebido é que essa relação ela se dá sem uma dissociação de todos os elementos. Então, eu não posso falar especificamente do corpo. Para falar do corpo, eu tenho que falar da música, eu tenho que falar da vestimenta, eu tenho que falar da canção, eu tenho que falar da relação ritualística, eu tenho que falar da relação histórica, eu tenho que falar da relação do sujeito com a sua devoção. Então, todos esses elementos, eles vão dar para a gente dimensões de como esse corpo está dentro da manifestação. Fábio é professor de dança e aluno do curso de teatro da UFO. Integrante do Congado Moçambique de Belém, conhece bem a história do Congado e suas influências culturais na vida dele e de toda a família. Hoje virou uma tradição de ser uma família que todos os grupos de Congado passam lá na casa da minha avó para tomar um lanche. E chegam lá na segunda-feira, das 8 da manhã às 18 horas, todos os grupos passam lá para depois ir para a porta da igreja, abençoando aquela casa, transformando com que a minha mãe seja uma rainha do lanche da festa de Congado. Você se sente cansado? Uma pesquisa do Ibope apontou que para 98% dos brasileiros a resposta para esta pergunta é sim. Mas quais serão os principais motivos para tanto cansaço? O estresse gerado pela correria do dia a dia é apontado por 77% dos brasileiros como principal fator responsável pela sensação de cansaço. A pesquisa do Ibope mostra que 98% dos entrevistados se sentem cansados. E um dado inesperado é que, do total, 64% são jovens com idade entre 20 e 29 anos. É um exemplo de Tiago. Ele tem o perfil comum entre os que sofrem com cansaço excessivo. Exerce dupla jornada conciliando o trabalho e a faculdade. Tem que acordar cedo e dormir tarde para dar conta do tanto de coisa que você tem para fazer. Eu sou daqueles que acreditam que se o dia tivesse 48 horas, para mim estava perfeito, porque é tanta coisa, né? Faculdade, trabalho, os estudos, e nunca é suficiente. Sempre que você está fazendo as coisas assim, você nunca lê o suficiente, você nunca vê o noticiário o suficiente, você nunca estuda o suficiente. Para fugir destas estatísticas, o estudante já busca algumas medidas. A prática de atividade física e leituras mais leves são algumas delas. Mesmo com tempo escasso, Tiago acredita que estas ações são capazes de contribuir com a reposição de energia para enfrentar o dia a dia. Eu acho que a gente tem que sempre estar buscando uma forma de não se deixar engolir, digamos assim, pelas diversas fontes de informação, de necessidades do dia a dia e cuidar de si mesmo.
E se este corre-corre da vida moderna acaba gerando estresse, existem medidas capazes de prevenir este mal do século XXI. Uma delas pode estar na alimentação. Afinal, existem alimentos que estimulam o ânimo e outros capazes de ajudar até mesmo a relaxar. Os alimentos rápidos, conhecidos como fast foods, e também doces e guloseimas parecem inofensivos, mas são grandes vilões para quem tenta fugir do estresse. A nutricionista explica que a maioria destes alimentos causam uma falsa sensação de ganho de energia, mas a longo prazo se revelam como causadores de fadiga. Acontece é que eles dão um pico de insulina, então o açúcar cai drasticamente na corrente sanguínea, então a pessoa dá aquela sensação de energia, né, de bastante disposição, mas depois esse açúcar ele some do organismo e dá os sintomas de hipoglicemia, que a pessoa fica sonolente, fica cansada, fica indisposta, né? Assim como a cafeína também não é bacana. Tem muitos jovens que fazem o uso de energéticos, né, de bebidas à base de taurina e cafeína, e aí dá esses picos, dá aquela sensação máxima de disposição, mas depois o cansaço vem em dobro, né? Então é interessante evitar esses alimentos. A velha recomendação para fazer atividade física frequente continua. O IBOP também apontou na pesquisa que 72% dos entrevistados revelaram que não exercitam o corpo. A nutricionista chama a atenção para este comportamento que pode ser comprometedor de uma vida saudável. O mais importante é a pessoa ela tá preparada, então ela sabe que ela vai ficar o dia inteiro fora da rua. Leva uma coisinha, leva uma maçã, uma banana, uma castanha. Então, frutas e castanhas que é fácil de manuseio, fácil de transportar para comer nesses intervalos entre uma refeição e outra, né? E sempre auxiliar com a atividade física, tá? Porque a atividade física, ela libera neurotransmissores e endorfinas responsáveis pela sensação de bem-estar e pelo humor também. E daqui a pouco, o berlanense é campeão de ultramaratona. A gente volta já.